pessoal, bem-vindos então à nossa aula sobre volume em cálculo 1, né? Nessa primeira parte das nossas integrais simples. A gente já ouviu falar bastante de volume, né, lá na geometria espacial, quando a gente estava lá no colégio, quando a gente queria calcular o volumezinho de um cubo, certo? Que a gente fazia, né, a área da base vezes a tua altura. Se tivesse uma ponta, tu fazia a área da base vezes a altura dividido por 3 e tal. Agora no cálculo a gente vai ter algumas formas mais poderosas para a gente calcular volume, principalmente, né, das nossas regiões que não podem ser representadas, né, pelaquela nossa geometria clássica, onde a gente tem o cubo, o prisma, a esfera, o cone, o cilindro, todas essas figuras que a gente conseguia calcular usando conhecimentos geométricos. Agora repara, né, se a gente tiver uma coisa assim, né, se a gente quisesse calcular um volume de uma função toda torta, assim, alguma coisa, né? É bastante complicado, né? Então a gente tem que evoluir bastante nesse pensamento. Mas no futuro, na vida de vocês dentro do cálculo, a gente vai estudar o volume nas integrais duplas, nas integrais triplas, que vão ser um pouco alguns métodos mais poderosos mesmo, assim, para a gente calcular o volume, né, delimitado por algumas funções num espaço tridimensional. Mas agora aqui, pra gente que está recém começando a engatinhar no cálculo 1, o que vai acontecer, né? A gente vai ter aqui, dentro do nosso plano cartesiano, em duas dimensões, uma forma de rotacionar essas figuras e essas formas vão gerar um volume pra gente. Então repara, né? Imagina que eu tenho aqui essa curva e eu delimitei, né, um pedacinho para vocês. Imagina que eu resolva, né, girar toda essa curva em volta do eixo do x. Imagina que eu pego aqui, é como se fosse uma varetinha, certo? E eu vou pegar e vou começar a girar, assim. Vou girar. E essa curva aqui vai ir desenhando, né, uma figura aqui dentro. Isso aqui a gente viu também lá no ensino médio como sólidos de revolução. E é justamente daí que vem a inspiração para fazer esse método. Então repare, eu vou dar uma desenhada aqui em como que ficaria isso daqui, né? Então olha só, o primeiro passo é tu espelhar, né, os pontos para o outro lado. Então olha só, a gente vai ficar assim, assim, ok? Não está muito bonito, mas fazer o quê? E agora a gente vai espelhar esse cara aqui e essa funçãozinha aqui que a gente, né, acabou de fazer, a gente vai, né, copiar ela para o outro lado. Então repara, né? Se eu simplesmente, né, for pegar essa função e rotacionar ela em torno do eixo dos x, foi isso que eu acabei de fazer aqui, né? Peguei a nossa função e rotacionei ela, olha a figura que vai aparecer, né? Vai aparecer essa figura que sabe-se lá o que é, pode ser vista até como um vaso de flor virado, assim, né? Ó, tem cara de vaso de flor, né? Mas enfim, tu vai poder criar, né, uma série de figuras diferentes. Basicamente pegando uma função, delimitando um determinado espaço e rotacionando ele em torno do eixo dos x, certo? Essa aqui é a ideia básica, né, de um cálculo de volume por agora. Então esse método aqui, ele também é conhecido, né, como volume por discos e arruelas, certo? Se for procurar em algum livro, né, tem esse método aqui do volume, né? Então, gente, qual é a ideia básica disso aqui? Como a gente está rotacionando isso daqui, basicamente, né, o que a gente está fazendo é pegando, né, essa área da base e depois acabar multiplicando, né, pela altura do nosso sólido, que seria, né, justamente essa distância que a gente está encontrando. Então, gente, olha só. Basicamente, o que a gente precisa para fazer esse método é o seguinte, né? Volume, né, seria uma integral nos determinados limites de integração da tua função, só que tem um adendo aqui, né? A gente vai multiplicar a nossa integral que a gente fazia, né, lá em área entre curvas, que era a que determinava essa região aqui, né? Lembra quando a gente estava falando, né, das regiões? A gente sabe que se a gente calcular a integral da nossa f de x, nesses limites de integração vai nos dar essa área que está essa área pontilhadinha aqui, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa área aqui e vai rotacionar ela. E aí, né, vamos pegar essa funçãozinha que a gente acabou de calcular, multiplicar por π e elevar a função ao quadrado, certo? Eu não vou entrar no mérito de como que se deduz isso daqui,
tá lá no livro, né, do Howard Anton, tu pode ir lá dar uma olhadinha como é que se deduz. Eu não vou entrar no mérito aqui, né, da dedução disso daqui. Mas basicamente, para te calcular um volume, tu precisa multiplicar por π e elevar a tua função ao quadrado, considerando, obviamente, os limites de integração a qual a tua área está sendo delimitada aqui. Ok? Então tá. Algumas coisas a mais que a gente pode, né, adiantar por agora, né? Se a gente tiver duas curvas, né, de área entre duas curvas, porque a gente, né, delimitava uma região no espaço. Então o que que acontece, né? Acontece que aqui, eu vou traçar aqui, né, o nosso limite da nossa função. Traçar aqui o limite da nossa funçãozinha. Beleza, né? Então olha só, se a gente calcular a área entre essas duas curvas, o que que aparece pra gente, né? Aparece essa região aqui, certo? Vai aparecendo essa região toda aqui. Depois que a gente aparece com toda essa região aqui, eu vou querer que vocês rotacionem essa figura. Repara o que que vai acontecer, né? A gente vai espelhar para lá, vamos ver se fica um desenho bom. Vamos ver se fica um desenho bom. Ok, não ficou tão ruim assim. Vamos lá, agora vamos fazer essa outra aqui, rotacionar essa figura aqui fora. Como é que vai ficar? Agora a gente vai pra cá. Ok, tá aqui. A gente pode até traçar, né, essa nossa nova figura aqui. E aqui também, né, vai ter uma pequena rotação que a gente também vai ter que trabalhar um pouquinho, né, que é essa daqui. E daí aqui fica pontilhadinho. Ok? Então repara, gente, nessa funçãozinha aqui, o que que aconteceu, né? A gente acaba tendo um miolo, né? Essa parte aqui do meio dentro do negócio azul aqui, que é uma parte oca ali dentro, né? Uma parte oca, não tem nada ali dentro. Então a gente acabou fazendo um furo dentro dessa nossa região. Se a gente tiver esse tipo, né, de comportamento quando a gente faz o volume, né, por rotação, a gente vai ter que lembrar de todos os nossos conhecimentos, né, da nossa parte de área entre curvas, e vai ter que lembrar, né, que a gente vai ter que fazer toda a região, né, delimitar a parte que a gente está fazendo para garantir, né, que a gente está fazendo a coisa certa. Então repara, né, o que a gente teria que fazer aqui seria, né, a gente faria a integral de a até b, e lembra, multiplica por π e eleva toda a função, né, ao quadrado. Basicamente o que tu teria que fazer seria, né, digamos que a nossa função f, que a nossa função f de x está aqui, e a nossa função g de x é azul, ok? A nossa função g de x é azul. Tu faria, né, a integral da nossa função vermelha, né, que é a nossa função que está mais em cima, f de x, tudo isso daqui elevado ao quadrado dx, tudo isso daqui é o volume de toda a região vermelha, né, tudo que está ali. Agora tu tem esse buraco aqui que tu vai ter que subtrair disso. Então tu vai ter que subtrair a área do buraco, né, do buraco azul, que vai ser a até b de π, que multiplica o quê? Toda a função g elevado ao quadrado, certo? Então, gente, todo o conhecimento que a gente tem lá da parte de área entre curvas volta aqui na parte do volume, né? Essa ideia de pegar um pedacinho e subtrair do outro, ok? Então isso daqui, né, essas duas integrais aqui sendo subtraídas, te dariam, com toda certeza, né, o volume dessa região que está sendo compreendida entre essas duas curvas, já descontado essa parte oca que a gente tem aqui no meio, ok? Só para finalizar aqui então, a gente pode também ter uma rotação em relação a y. Então o que que aconteceria, né? Repara, se em vez de rotacionar em relação a x, eu quisesse rotacionar isso aqui em relação a y. Então isso daqui, gente, não é muito difícil também. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com os nossos desenhos, para eles não ficarem muito ruins. Basicamente o que a gente tem que fazer aqui é pegar, né, essa parte aqui e colocar para cá, né, para a gente ter uma certa, né, precisão no nosso desenho. Acabou ficando fora ali, né, mas enfim. Então, né, a gente vai rotacionar isso daqui. E ao rotacionar, o que que acontece, né? Acabou ficando bem feio o desenho, que pena, né? Mas aqui a gente tem essa figurinha aqui, né, sendo revelada pra gente. E aqui também, né, a gente também tem uma parte oca, né? Uma parte oca ali dentro
da nossa região. Então, se a gente quisesse calcular isso daqui, a gente faria, né, essa rotação aqui em relação ao eixo dos y também, certo, gente? Então, lembra que volume tu pode calcular em relação a x e pode calcular em relação a y também, ok? Nos próximos exercícios a gente vai fazer, né, o exercício rotacionando em x, o exercício rotacionando em y também. Ok? Então, gente, é isso aí. Nessa aula, então, a gente viu, né, todas as formas da gente fazer volume para x, volume para y, rotacionando em relação ao eixo x, rotacionando em relação ao eixo y. E nas aulas em sequência a gente segue fazendo alguns exercícios. Certo? Muito obrigado e até logo!